Olá, como vai você? Hoje nós vamos refletir sobre Mateus 18, 23, a parábola do credor incompassivo. Incompassível porque não teve piedade, não teve misericórdia. Credor porque alguém lhe devia, claro. A Bíblia fala que havia um homem muito rico e ele tinha alguém que lhe devia muito dinheiro. E certo dia ele resolveu acertar as contas com seus credores. E ele chamou o primeiro, que devia nada mais, nada menos do que 10.000 talentos. Eu tive a curiosidade de fazer uma conta para que você tenha uma ideia do que significa 10.000 talentos. Equivale nada mais, nada menos do que 126 mil quilos de prata. Ou seja, aquele homem devia 12 toneladas de prata em moeda corrente àquele outro homem. E ele tinha que pagar. Mas como pagar uma dívida tão alta? Então, aquele senhor, ele deu uma ordem que fossem vendidas as propriedades daquele homem, sua mulher e seus filhos fossem feitos escravos para pagar a dívida. E ele começou a implorar e disse: tem misericórdia de mim, me dá mais um tempo e eu tudo te pagarei. E vendo aquele homem chorar e implorar por misericórdia, ele se compadeceu e fez até mais do que isso. Ele perdoou toda aquela dívida daquele homem. E aquele homem saiu da presença do seu senhor e, encontrando um outro na rua, diz a Bíblia Sagrada, que este outro lhe devia. Mas devia bem menos, devia algo em torno de 100 denários. Eu fiz a conversão, 100 denários equivale a 400 gramas de prata, ou seja, não chega a meio quilo. Meio quilo comparado com 12 toneladas e meia é uma comparação cruel. Mas a Bíblia diz que aquele homem não perdoou aquela dívida. Ele pegou aquele sujeito pelo pescoço e diz: me paga o que deve, me paga o que deve. E ele dizia: tem misericórdia de mim, me dá mais tempo, eu tudo lhe pagarei. E ele dizia: não, eu quero receber agora as minhas 400 gramas de prata. E essa notícia chegou àquele rei, àquele senhor. E ele ficou indignado e mandou chamar de novo aquele homem e disse: escuta, eu não te perdoei aquela grande dívida? O senhor perdoou. E por que você igualmente não perdoou aquele outro que te devia muito menos? Só o perdão que você ganhou já cobriria essa dívida. E aquele homem emudeceu. E aquele senhor disse: homem malvado, então agora eu vou lançar você aos verdugos e você vai ser atormentado até pagar a última prata que você me deve, o último talento, ou o último tostão que você me deve, numa linguagem mais coloquial. E aquele homem foi entregue aos verdugos para serem atormentados. Antigamente, na época da máfia, às vezes nos filmes a gente vê aqueles homens que vão fazer cobrança, né? Eles espancam aquela pessoa que deve, obrigando ela a pagar a dívida. Seria essa uma espécie de verdugo. E você deve estar pensando: o que tem essa parábola a ver com a minha vida, com a minha vida cristã, com a minha relação com Deus? Ora, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui no vídeo anterior sobre a economia de Deus. Nós falamos primeiramente sobre o amor, como que o amor de Deus se distribui entre as pessoas. E hoje nós vamos falar também da economia de Deus, mas acerca do perdão de Deus. Ora, o perdão de Deus, ele está vinculado a duas condições. A primeira condição, e essa é a principal, é que você aceite Jesus e o sangue dele como agente purificador dos seus pecados. Nada pode retirar os seus pecados, somente o sangue de Cristo. E a segunda condição é que você perdoe também ao seu próximo, porque aquele que não perdoa o seu próximo também não é perdoado. Note que no final da parábola Jesus disse que aquele homem foi entregue aos verdugos. Quem sabe
você não está nas mãos dos verdugos e não está sabendo. Essa enfermidade que você sofre que não é curada, talvez tenha origem na falta de perdão. Essa dor, essa tristeza, essa depressão, essa infelicidade, talvez tenha origem na falta de perdão. E se você pensar um pouco, você vai lembrar de alguém que você precisa perdoar. E talvez você diga, eu não tenho forças, eu não consigo perdoar fulano pelo que ele me fez. É só você lembrar dos verdugos. É só você lembrar que você está atormentado pela falta de perdão. E observe que o seu ódio, eu não sei dizer se atinge a pessoa que você odeia, mas eu tenho certeza que o ódio que você possui atinge a você. E muito, e muito. Não perdoar é como você tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Parece ridículo, mas esse é o nosso comportamento. Quando nós não perdoamos, eu não sei dizer se isso vai gerar um efeito negativo na pessoa, mas com certeza vai gerar um efeito negativo na sua vida, sim. Então, por que não perdoar? Perdoar não é esquecer. Eu não estou convidando você a esquecer. Esquecer é amnésia. Não. Perdoar é deixar de cobrar. Assim como a parábola do credor incompassivo. Como que ele perdoou a dívida? Ele deixou de cobrar a dívida. Perdoar é deixar de cobrar. Talvez o seu chefe te ofendeu, o seu marido ou a sua mulher te humilhou, o seu parente te maltratou e você não quer perdoar. Você quer cobrar essa dívida, cobrar algo que ele lhe deve. Talvez um pedido de desculpas, talvez você diga, ele tem que pagar o que ele fez para mim. Perdoar é deixar de cobrar. Essa pessoa que você tem mágoa, ela não tem que pagar a você. Sabe por quê? Porque ela te deve 400 gramas de prata. E você deve a Deus 13.600 quilos ou até mais de prata. Ou seja, a sua dívida com Deus é muito maior. E Ele te perdoou. Ele não está cobrando de você. Então eu te convido a também perdoar igualmente, da forma que você foi perdoado. E eu posso te afirmar que isso só vai te fazer bem. Talvez você diga, você está me pedindo demais. Você está me pedindo demais. Mas tente, dê um passo de cada vez. Comece desejando bem a essa pessoa. Ore a Deus por ela. Peça para Deus abençoá-la. Peça mesmo sem vontade. Mesmo ainda sentindo ódio no coração, peça a Deus por ela. Esse ódio vai passar. Essa raiva vai passar. Esse desejo de cobrança vai abandonar o seu coração. E pode ter certeza, você vai se sentir muito melhor quando você perdoar. Fique bem e fique com Deus.